Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos estudar hoje em português nas páginas 80 até a página 82, tá? Nós vamos falar sobre o gênero textual poema, tá bom? Que tá lá em cima aí, texto de número 2. Então, preste atenção nesse vídeo, tá? Que a tia vai explicar a vocês o que é o gênero textual poema, tá? Poema é um texto escrito em versos e em estrofes que podem ou não conter rimas. Mas o que é verso? O verso, turma, é cada linha do poema. E uma estrofe? A estrofe é um conjunto de versos. E o que é uma rima? Rima são palavras que terminam com sons iguais ou parecidos. Vamos ver um exemplo e um poema de Vinícius de Moraes Toquinho, chamado A Porta. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho, eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem presenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Eu disse para vocês que cada linha do poema é um verso. Eu disse também que o conjunto de versos formam uma estrofe. Nesse poema, temos várias rimas, como, por exemplo, a palavra morta, que rima com a palavra porta. Vamos continuar. Este poema tem 16 versos. Cada linha é um verso, então cada linha tem 16 versos nesse poema. E o primeiro verso é: eu sou feita de madeira. E o último verso é: só vivo aberta no céu. Temos também neste poema 1, 2, 3, 4 estrofes. Estrofes é um conjunto de versos. E temos várias rimas, como, por exemplo, devagarinho, menininho, cuidado e namorado, prazenteira e cozinheira, supetão e capitão. São alguns exemplos de rima neste poema. Vamos ver outros exemplos de rimas. Nós temos a palavra panela, que rima com janela. Peteca rima com boneca. Pato rima com o quê? Rima com sapo. E papel rima com anel. Vamos ver um trecho do poema Era uma vez um gato xadrez, da Bia Vilela. Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Prestem atenção nas palavras grinfadas. Xadrez rima com vez. Azul rima com sul. E vermelho rima com espelho. E amarelo rima com magrelo. O primeiro verso deste poema é: era uma vez um gato xadrez. A segunda estrofe desse poema é: era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. Este poema, neste trecho deste poema, temos 4 estrofes e cada estrofe com 2 versos. E as estrofes são separadas por um espaço. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Logo depois, né, a tia vai estar fazendo uma explicação, tá, da atividade da página 80 até a página 82, que fala sobre poema, ok? Bom, turma, vamos agora à explicação da página 80
que tem como texto 2, poema. Número 1. Observe a forma do texto a seguir, que é o texto que vem lá abaixo, mais respeito à sua criança. Pela organização das linhas na página, o que você espera ler? Bom, primeiro a gente está falando sobre o quê? Nós vamos ler o quê? Se a gente está estudando sobre poema, né? Então pode ser que a gente leia um trecho nesse texto aí, seja um poema, tá? Ou a letra de uma o quê? De uma canção, tá? Então, número 1 pode ser que seja um poema ou a letra de uma canção. Essa resposta seria uma resposta oral, que a gente conversaria em sala de aula, mas quem está em casa aí pode estar colocando essa resposta aí que a tia acabou de falar, tá? Pode estar anotando aí no número 1. No número 2, agora leia o título do texto e observe a ilustração. Qual será o assunto tratado? O que você lendo o título, é o título que está em destaque, em negrito, mais respeito à sua criança. O que você acha que é o assunto desse texto? Então, você vai dar a sua resposta pessoal, tá? Cada um vai escrever aí da sua maneira, beleza? Então, preste atenção aí na leitura desse texto. Título, mais respeito, eu sou criança. Prestem atenção no que eu digo, pois eu não falo por mal. Os adultos que me perdoem, mas ser criança é legal. Vocês já esqueceram, eu sei, por isso eu vou lhes lembrar. Para que ver por cima do muro, se é mais gostoso escalar? Para que perder tempo engordando, se é mais gostoso brincar? Para que fazer cara tão séria, se é mais gostoso sonhar? Se vocês olham pra gente, é chão que vem por trás. Para nós, atrás de vocês, ao céu há muito, muito mais. Quando julgarem o que eu faço, olhem seus próprios narizes. Lá no seu tempo de infância, será que não foram felizes? Mas se tudo o que fizeram já fugiu de sua lembrança, fiquem sabendo que eu quero mais respeito, eu sou criança. Esse texto foi escrito por Pedro Bandeira, ok? Pedro Bandeira está aí abaixo, nasceu em 1942, em Santos, no estado de São Paulo, ok? Além de escrever poemas e histórias para crianças e jovens, foi o ator, jornalista, publicitário, ok? Trabalhou aí e ganhou vários prêmios, tá? Então, após a leitura, vamos para a página 81, que diz assim: estudo do texto, número 1, marque com o X as características do texto. Primeiro, é organizado em parágrafo? O texto é organizado em parágrafos? O que vocês acham? Aquele espaço que nós damos antes de começar a nossa história, escrever ali um texto. Se você acha que sim, bota um X. Se não, deixa em branco. Próximo. É organizado em versos? Sim ou não? Vai botar um X. Tem rimas? Se for sim ou não, tá? Se for sim, bota o X, não deixa em branco. Tem falas de personagens? Então, é só você pensar bem no que nós estudamos sobre poema. No poema, o poema ele é organizado em quê? Né? Em versos, né? Em estrofes e tem rimas, ok? Então, sabendo aí a característica de um poema, vocês vão saber aí marcar o número 1. Número 2. Consulte as informações em que letras menores no final do texto e o quadro quem escreveu. Letra A. Quem é o autor do texto? Então, vocês vão lá, observar lá o texto. A tia até falou um pouquinho sobre o autor. E vocês vão colocar o nome dele aí. Letra B. Onde o texto foi publicado, tá? Tem também escrito lá atrás. Depois, quando finaliza lá o texto, tem tudo direitinho falando do texto, aonde foi sua edição, né? Qual o ano, tem tudo direitinho lá, ok? Próximo, 3. Pela forma do texto, ele é uma letra de canção ou um poema? Vocês acham que o texto é uma música ou é um poema? 4. Nesta unidade, você leu trechos da Declaração dos Direitos da Criança. Nós já estudamos sobre os direitos da criança
né, onde existem direitos, né, que devem ser cumpridos, ok? E aí vai falar o seguinte na letra A: qual é a relação entre essa declaração e o poema quanto ao assunto? Eles vão falar de quê? Tá? Porque os direitos da criança vai falar sobre os direitos que a criança tem e que tem que ser cumprido. E aí nessa letra dessa canção, né? Dessa canção não, desse texto, né? Que não é uma canção. Desse texto, qual é a relação que tem entre a declaração e o poema? Tá? Então vocês vão aí escrever, olhando bem, né? Prestando bem atenção nesse texto, a gente consegue perceber que falam sobre o quê? A necessidade, tá? De respeitar o quê da criança. Então, a relação entre declaração do direito da criança e o poema, porque os dois falam sobre o quê, tá? Vocês vão responder aí para mim. B. Qual princípio da declaração você acha que combina com o poema e por quê? Tá? Princípios, vocês vão voltar lá atrás, nos direitos da criança. Tem os princípios que estão em letras romanas. Lembra que nós falamos dos princípios? Falamos do princípio 7, do princípio 4. Falamos, e eles estão lá escritos em letras romanas, em números romanos, desculpa. Então, na letra B está perguntando qual o princípio da declaração você acha que combina com o poema. Então, você dá uma lida novamente no poema. Vai lá atrás no seu livro, onde nós estudamos sobre direitos da criança. Olha lá cada princípio, os princípios estão em letras romanas, em números romanos, e você vai dizer aí qual o princípio. Foi o princípio 1? Foi o princípio 2? Qual deles que se parece mais com o poema, tá? E por que você acha isso, que parece mais com o poema? C. A Declaração dos Direitos da Criança foi escrita para que os governantes dos países se comprometessem a garantir os direitos das crianças. E o poema, para que você acha que foi escrito? E aí, o que você acha? Bom, se a gente analisar bem, esse poema ele foi escrito o quê? Para emocionar, né, o leitor, para causar sensações às pessoas que estão lendo, né? Como alegria, prazer, para fazer um alerta, né? Chamar atenção sobre algum assunto sério, porque tá falando o que desse assunto aí do poema. Então, vocês podem colocar dessa forma que a tia acabou de falar, tá bom? Vamos para a próxima página, que é a página 82, que vai ser a última página a ser feita. Número 5. Releia esta estrofe. Se vocês olham para frente, é chão que vem por trás. Para nós, atrás de vocês, há o céu, há muito, muito mais. Letra A. A quem se refere as palavras destacadas? As palavras destacadas, as que estão escuras, estão mais escurinhas. Vocês e nós. Tá falando de quem aí essas palavras destacadas? De quem? Então, vocês vão colocar. Vocês, está falando sobre quem? E nós, está falando sobre quem? Tá? Então, vocês vão escrever aí cada um, tá? Letra B. Pelos 2 primeiros versos, podemos entender que... Quais são os 2 primeiros versos? Se vocês olham pra gente, é o primeiro. É chão que vem por trás, é o segundo, tá? Ó, pelos 2 primeiros, né? Que vai até por trás... podemos entender que os adultos, geralmente mais altos do que as crianças, olham para elas de cima para baixo e veem o chão. Ou vocês acham que os adultos sempre olham para trás e para o chão, pois as crianças correm e brincam por todo lugar? O que você acha que é? O primeiro ou o segundo? Vocês vão marcar um X. Letra C. Por que as crianças veem o céu atrás dos adultos? E aí? Letra D. Ao olhar para um adulto, as crianças veem o céu muito, muito mais. O que você acha que elas veem? É uma resposta de vocês, tá? Bom, a gente pode dizer que a criança, né?
ela vê o céu quando ela olha os adultos. E o poema sugere associar ao adulto, né, que é uma extensão ao futuro, qualidade do céu, luminoso, infindável, desconhecido. E assim nós podemos imaginar, né, que a criança, ao olhar para os adultos, ela vê inúmeras possibilidades no futuro. Então, assim, pensa direitinho na sua resposta. 6. Releia a penúltima estrofe do poema. A penúltima, letra A, nessa estrofe, o que quer dizer a expressão olhar o próprio nariz? O que quer dizer isso para vocês? Olhar o próprio nariz. Pode colocar com as palavras de vocês. Letra B. Por que os adultos devem olhar o próprio nariz? Para quê? Por que isso? E letra C. O que a pessoa que fala no poema quer que os adultos façam? Tá? Então, preste atenção nesse poema do número 5, tá? E vocês vão responder aí. Ok? Letra A, letra B e letra C do número 6 é referente a esse trechinho desse poema do número 5. Tá ok? Então, nós vamos finalizar, né? A gente vai fazer apenas até a página 82, mas se vocês tiverem dificuldade, podem me procurar, ok? Um beijo e até a próxima aula.